Vamos dar sequência aqui à nossa aula 5 de conhecimentos bancários. Questões gabaritadas aí. Vamos para a questão número 21. Sesgran Rio também 2021. O Registrato, ele é um sistema criado em 2014 e administrado pelo Banco Central, que permite aos cidadãos terem acesso pela internet a relatórios contendo informações sobre. Gente, o Registrato, ele é muito parecido com a consulta lá do SPC Serasa, tá? Onde ele vincula o seu CPF às instituições financeiras. O SPC Serasa, ele vai ser informado, negativado aí pelo comércio em geral, que faz a contribuição e o registro no órgão. E, no caso do Registrato, ele fica vinculado aí às instituições financeiras, ok? Então, quais são as informações que vão estar aí dentro desse relatório que é emitido pelo Banco Central? Todo o seu relacionamento com todas as instituições financeiras, operações de crédito e operações de câmbio, tá? Ele tem aí um calendário de 12 até 36 meses para poder salvar a emissão dessas informações. Então, conforme o gabarito aí, letra A, ele vai fazer essa apuração com todas as suas instituições. Então, ele aparece lá tanto lugares que você tem quanto corrente, quanto os cartões de crédito avulso que você vier a ter também, tá? Só para eliminar as outras alternativas, receita e despesa realizada nas instituições financeiras onde tem conta corrente. Não, essa não é a finalidade desse relatório. Os dados registrados junto ao Serviço de Proteção de Crédito, também não. Relacionamentos interpessoais com pessoas da mesma família, não. Contratos de prestação de serviço firmados na esfera civil, também não. Questão 22, Sesgran Rio 2021. No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Lembra que a gente tem aquela ilustração? Nós vamos ter aí quem que faz a fiscalização. Letra C, o Banco Central do Brasil. Questão 23 de 2021. H, ele é correntista da instituição financeira XYZ, mantém com essa instituição relação estável com movimentação de recursos monetários correspondente a 100 salários mínimos por ano. A partir de 2009, sua movimentação anual passou a ser de 1.200 salários mínimos, com aportes mensais de 100 salários mínimos. A partir das regras apresentadas na Carta de 2020, as operações devem ser monitoradas como situações relacionadas com operações em espécie, moeda nacional, com a utilização de contas D. Vamos entender o enunciado, o que está acontecendo. Esse camarada aqui, ele tem relativo por ano movimentação em sua conta de até 100 salários mínimos. E aí, houve um aumento para 1.200 salários mínimos. E mensalmente, outros aportes. Nesse caso, ele levantou suspeita, desse tipo de operação. Aí ele vai entrar naquela classificação lá de crime de lavagem de dinheiro. Então, começa-se a ter o acompanhamento das operações em espécie, moeda nacional,
e utilização de contas de depósitos, tá? A conta corrente ela é uma conta de depósito, onde ela tem entradas de dinheiro. Quando ele fala aportes também, ele significa que está tendo um depósito, tá, gente? A questão 24 de 2021, Banco do Brasil. A pandemia do coronavírus, declarada em março de 2020, alterou significativamente as relações sociais e econômicas ao redor do mundo. Em resposta, as autoridades mundiais atuaram tempestivamente, recorrendo a instrumentos monetários para dinamizar a economia, associando o estímulo monetário com o controle inflacionário. Nessa finalidade, o Brasil, em agosto, o Banco Central utilizou um instrumento. Qual o instrumento que o Banco Central utilizou nesse período? Aqui dentro dessas alternativas, o que vai estar funcionando como uma ferramenta onde o governo ele tenta manter a taxa de juros dentro da meta já determinada, estabelecida lá pelo Conselho Monetário Nacional, é a letra D, que tem aí essa nomenclatura em inglês. Questão 25, Sesgran Rio 2021. Considere o trecho de reportagem publicada no jornal Valor Econômico de 2020. O plenário aprovou agora há pouco um projeto que possibilita o Banco Central substituir as operações compromissadas pelo depósito voluntário remunerado das instituições financeiras. O principal argumento em defesa da adoção de depósito das instituições financeiras remuneradas pelo Banco Central é que esse mecanismo adicional de política monetária causa. O que ele causa? Ele causa um efeito nulo sobre o crescimento da dívida bruta do Tesouro Nacional. Vamos entender o enunciado só para a gente corresponder à questão. Ele substitui as operações compromissadas pelo depósito voluntário remunerado das instituições financeiras. Operação compromissada seria aquele vencimento fixo. Depósito voluntário, ele abre a opção de realizá-lo com a remuneração das instituições, com um ganho adicional. A gente subentende-se assim. Ele é um mecanismo adicional, lembrando que o país ele tem que ter, o Banco Central, a preocupação do saldo da dívida pública, né, da dívida do Tesouro Nacional, e ele causa esse efeito nulo. A dívida do Tesouro Nacional, no caso, essa transação que a gente tem é o saldo do governo, Tesouro Nacional, mediante o empréstimo que ele fez para as instituições, que ele usa o dinheiro do Tesouro. Inclusive agora, para captar dinheiro não só dos bancos diretamente, você consumidor, correntista, no seu aplicativo, no seu celular, você consegue guardar o seu dinheiro aplicado aí no Tesouro Nacional, onde você empresta para o governo fazer esse ganho aí e essas manipulações de operação. Então, uma forma dele captar recurso, não gerando mais dívida. Na questão 26 de 2021, nos últimos anos, o Banco Central
visando aprimorar a transparência e a segurança na inter-relação entre as instituições financeiras e os clientes. Ele tem procurado introduzir novos sistemas de informação por meio de tecnologias digitais. Um desses sistemas, administrado pelo Banco Central, permite ao cidadão terem acesso, pela internet, de forma rápida e segura, relatórios contendo informações sobre seus relacionamentos com as instituições financeiras, as operações de crédito e operações de câmbio. Qual sistema que vai permitir ele ter acesso a todas essas informações? Então, vamos voltar aqui e entender o enunciado. Ele fala de transparência sobre o que o cliente tem junto às instituições financeiras. E aí, você tem um relatório que fala de relacionamento com as instituições, as operações de crédito e operações de câmbio. Nós tivemos aí questão anterior que cita detalhadamente, né, esse tipo de função. Então, a gente fica aí com o gabarito, a letra C, que é o registrato. Ainda mais que ele está falando aí que tem vinculação com o Banco Central. O registrato ele é um relatório emitido pelo Banco Central. Questão 27, Banco do Brasil 2021. T é agente fiscal da União, atuando em grupo especial que monitora devedores qualificados. Após a divisão interna, T fica com a responsabilidade de fiscalizar 5 contribuintes específicos, pois são habituais interessados em procedimentos administrativos, cujo valor é superior a milhões de reais. Ele fez um mapeamento das instituições que mantêm relacionamento negocial com os contribuintes. Ficou apurado que são relevantes os bancos Z, Y e W em expressivas movimentações, com depósitos, saques e aplicações financeiras, além de remessas para o exterior. Os dados levantados não são específicos, mas resultado da análise estatística do Banco Central. Para ter acesso ao banco de dados de cada contribuinte, esse funcionário deve realizar alguns atos. Conforme a lei complementar, os agentes tributários podem examinar documentos, livros e registros das instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras. Em quais situações? Quando houver processo fiscal em curso. Ali fala que ele, inclusive, ele é um agente fiscal da União, então faz sentido. Ele precisa de autorização do Banco Central? Não, ele já é um agente fiscal. Após diligências locais, após julgamentos, alguma coisa assim em processo? Não. Convênios com instituições privadas e livremente. O que poderia confundir aqui seria a letra E, livremente, mas ele não pode simplesmente fazer investigação sem uma finalidade, tá? Sem uma causa. Tem que haver uma justificativa, não é porque ele é funcionário que ele tem acesso livre. Questão 28, 2021, Banco do Brasil. CAR pretende realizar atividades financeiras no Brasil buscando maximizar os lucros, aumento dos seus lucros dos seus inúmeros clientes sediados no exterior. A quase totalidade dos investidores atua nos denominados paraísos fiscais. Então, paraíso fiscal são países, né, do exterior que eles não estão seguindo, né, os parâmetros nacionais e de outros países com relação aí à segurança das informações, de onde vem o dinheiro, qual a finalidade, etc. Por isso que eles são chamados assim de paraíso fiscal. Seu dinheiro pode circular lá, que não existe nenhum tipo de fiscalização. Segundo essa carta emitida pelo Banco Central,
Essas operações serão monitoradas na seguinte categoria, tá? Então, eu sou um cliente que eu tenho aí movimentação de outras pessoas em paraíso fiscal. As operações vão ser vistas como custos de empresas, não faz sentido porque ele não fala nada de saída de dinheiro. Operações de crédito, não é operação de crédito porque não está havendo ali empréstimo, né? Contratos operacionais, atividades internacionais e investimentos mercadológicos. O gabarito fica com a letra D. Vamos classificar essas operações como atividades internacionais. A questão 29, aplicada em 2018 pela Sesgran Rio, a instituição legalmente responsável por prover liquidez ao sistema financeiro nacional em período de crise e cumprir a função de emprestador de última instância. A gente acabou de ver também essa citação em questões anteriores. O gabarito nos indica aí diretamente dentre as alternativas Banco Central do Brasil. Fechando a segunda etapa aí da nossa aula, Sesgran Rio 2018. No final de março de 2018, as autoridades monetárias brasileiras anunciaram que as alíquotas dos depósitos compulsórios incidentes sobre o depósito à vista seriam reduzidas de 40% para 25%. O depósito compulsório é aí o depósito que ocorre das instituições financeiras para o Banco Central ou entre as instituições, tá? Tendo em vista a dinâmica do mercado, essa medida tem por objetivo reduzir a inadimplência observada no sistema bancário brasileiro. Vamos analisar as demais. Aumentar a regulação do sistema bancário. Estimular os encaixes voluntários do sistema bancário. Aumentar a oferta de crédito para empresas e consumidores do Brasil. Igualar a taxa de juros de médias cobradas pelos bancos às taxas de juros básicas determinadas pelo Banco Central. O depósito compulsório ele vai funcionar quando a instituição, ao final do seu dia, ela tem que apurar quanto de depósito à vista, quanto de dinheiro em conta corrente para saque imediato, o saldo que aquela instituição tem, por exemplo, o Banco Itaú tem, e aí tem um percentual que ele tem que estar reservando e repassando diretamente ao governo, tá? Então, o depósito compulsório, isso aí diariamente é feito esse saldo, então ele pode ser crescente ou não. Quando ele diminui o que o Itaú tem que tirar do bolso dele para repassar para o governo, ele pode trabalhar com isso e aumentar o seu rendimento. Então, ele trabalha isso o quê? A dinâmica do mercado financeiro, tá? Então, quando o governo está exigindo um depósito menor, ele vai vir aqui aumentar a oferta de crédito para a empresa e consumidores no Brasil, porque aí o banco pode direcionar esse dinheiro diretamente à população. Qual é o interesse do governo nisso? Incentivar o consumo, incentivar que o país cresça, gere emprego e menos pessoas vão estar dependendo aí dos recursos diretos, dos benefícios ofertados pelo governo aí na linha social. A responsabilidade do governo diminui com a população cada vez mais autônoma financeiramente.